Para si que está ligado à TV Adventista, quero desejar-lhe uma boa noite, na certeza que Deus tem conduzido esta série de conversas que temos levado a efeito por meio deste canal na internet. Já falámos de tantos assuntos tão interessantes e tão importantes para os dias que estamos a viver e iremos rematar esta série de conversas com um exercício tão necessário como é a nossa necessidade de respirar. A vida cristã sem este exercício não faria nenhum sentido, diria mesmo, já teríamos desistido de acreditar. Mas graças a Deus que Ele tem orientado, tem dirigido a sua Igreja para o diálogo com o Criador. Perante as muitas dificuldades que surgem a cada dia, encontramos na oração forma de combater essas dificuldades. E, portanto, nada melhor do que começarmos a nossa conversa com o irmão Paulo Sérgio Macedo, que para além de ser o diretor da redação da publicadora Servir, é também departamental de Liberdade Religiosa. Olá Paulo, boa noite. Olá, boa noite. É um privilégio ter-te aqui na última conversa que iremos ter desta série, mas não menos importante, eu diria mesmo, talvez aquela que nos poderá no futuro continuar a sonhar na certeza da vida eterna, que é o diálogo que vamos tendo com Deus. O prazer de estar aqui é todo meu. Queria começar esta conversa contigo, talvez indo a palavras que Paulo ofereceu a Timóteo, e sabemos que Paulo tinha uma amizade muito grande com este discípulo, com este pregador, Timóteo, e ele, a dado momento, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, ele diz que, antes de tudo, antes que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão na iminência ou em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Parece-me que estas palavras são muito importantes e muito interessantes para os dias que estamos a viver e que são dias, diria, de alguma aflição, de algum desgaste, talvez até mesmo de alguma angústia, entre cristãos e não cristãos, não é? E são palavras inesperadas. Provavelmente, quando nós pensamos na oração, pensamos nos nossos problemas pessoais, nos problemas das nossas famílias, nos problemas da nossa igreja, da sociedade à nossa volta. Mas eu tenho uma pergunta para fazer diretamente a ti, Jorge. Para responder ou não, fica ao teu critério. Quando foi a última vez que tu oraste por uma decisão do nosso governo ou, por exemplo, o Tribunal Constitucional? Toda a gente neste momento está à espera dessas decisões. Eu faço essa pergunta a ti e a todas as pessoas que nos estão a ouvir em casa também, obviamente. Se queres que eu seja sincero, é uma falha minha não colocar muito mais vezes aqueles que dirigem o nosso país e até o nosso mundo, não é? Que têm essa responsabilidade de os colocar mais nas minhas orações. Eu tenho a certeza que não é tua, porque de facto é uma falha que não nos passa muitas vezes pela cabeça a acontecer este tipo de situação, de nós nos colocarmos numa posição de orar para as pessoas que têm que tomar decisões. Mas é precisamente o que Paulo está a dizer a Timóteo. De facto, há na Bíblia uma série de exemplos de pessoas que em determinados momentos da sua história pessoal e na história do seu povo pediram a intercessão pela decisão dos que mandam, dos que estão do lado de lá, dos que têm poder de governar, para que a vontade de Deus fosse feita na sua vida pessoal ou na vida do povo. E é isso que Paulo, no fundo, está a querer dizer a Timóteo. Foi o caso, por exemplo, de Daniel, quando estava, no fundo, a sentença dos 70 anos estavam a terminar e ele ora para que Deus pudesse colocar um espírito diferente no rei da altura, exatamente, no governante da altura. É o caso, se nós quisermos recuar ainda um bocadinho mais, embora não fosse de intercessão, mas fosse de alegria, é o caso do louvor do povo de Israel, no momento em que Moisés e Arão comunicam que a salvação está a chegar e que eles vão sair do Egito. É o caso de Esther, que diz a Mardoqueu que possa exortar o povo a que faça a intercessão para que, de facto, o seu marido possa ser sensível aos argumentos e que o povo de Israel, o povo judeu, pudesse ficar isento dos perigos. E o que vemos aí é a preocupação com os governantes, não tanto com a Igreja ou com alguém específico, mas com os governantes. Exatamente, porque no fundo são as decisões dos governantes que acabam por ter uma influência muito grande naquilo que é a vida das pessoas particularmente e na vida dos povos mais em geral. O que Paulo, no fundo, está a dizer a Timóteo, no texto que acabaste de ler, é antes de tudo. Ou seja, antes de nós pensarmos, de raciocinarmos naquilo que podemos fazer para lidar com as situações mais difíceis da nossa vida e naquilo que tem a ver com as decisões dos governos, antes mesmo de tomarmos as nossas posições e decisões,
nós devemos fazer deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. E entre todos os homens, Paulo vai destacar uns, que por algum motivo são mais importantes que os outros. Fala em reis, fala em governantes, os que estão em eminência, e dá duas razões para isso. Diz para nós termos uma vida quieta e uma vida sossegada. Muitas vezes nós lembramos-nos de Deus quando a nossa vida deixa de ser quieta e sossegada. E o que Paulo está aqui, no fundo, a querer dizer, os homens não inventam nada, claro, é que nós tenhamos uma posição relativamente a estes problemas que nos afligem de oração preventiva. Não é de oração a posteriori, claro, é preventiva. Mas também temos que assumir, talvez aqui nesta conversa, quer queiramos, quer não, essa posição que Paulo nos pede é uma posição difícil, porque se formos a ver bem o nosso tempo, o tempo que vivemos hoje, é um tempo marcado, sobretudo, por sentimentos de revolta, por sentimentos de injustiça. Muitas vezes olhamos para aquilo que são as decisões dos governos, não é? E que nos atingem a todos, não é? Uhum. E temos algumas no nosso país e hoje vamos vivendo algumas dificuldades. E o que é certo é que nós aí temos sempre uma tendência para culpabilizarmos alguém ou para encontrarmos alguém que é sempre culpado. E colocarmos um pouco na parte da inocência, não é? É muito complicado, não é impossível, porque senão não estaria num conselho de Paulo na Bíblia, mas o que é certo é que Paulo, neste versículo, também nos dá uma resposta. A oração não é só no sentido de pedir a Deus que dê as melhores decisões dos governos para nos dar uma vida quieta e sossegada, mas diz que nós temos que viver em piedade e em honestidade. Portanto, para além da oração, há aqui algo que tem a ver com a nossa posição perante a própria vida. A razão que me levou a escrever o artigo que é a base, digamos assim, desta conversa, e todos os colegas que o fizemos durante estes últimos dias, tem a ver com uma análise muito simples, que parte de duas realidades. A primeira é de ver que nós estamos, eu penso que isto não é novidade, num momento histórico central da vida do nosso país, da vida da Igreja, da vida das nossas famílias. Todos nós temos passado mais dificuldades e penso que o mais difícil no meio disto tudo é pensar que o futuro não nos trará nesta terra nada que seja melhor do que aquilo que vivemos hoje. Mas, por outro lado, também é pensar na mensagem de esperança que nós devemos ter num momento como este. E tenho reparado, não sei se partilhas esta opinião comigo ou não, e se não, esta conversa serve precisamente para isso. Tenho reparado muitas vezes em conversa, outras vezes nas redes sociais, outras vezes até em posições um bocadinho mais ou menos oficiais, que mesmo nós cristãos sentimos uma certa revolta com a injustiça que graça à nossa volta. É muito difícil lidar com a injustiça, não é? E de facto parece que separamos a nossa vida em dois, que é a nossa vida espiritual quando falamos de Deus aos outros e a nossa vida pessoal ao criticar aqueles que nos governam, porque no fundo projetamos em alguém a culpa daquilo que está a acontecer. Exatamente. E essa projeção é os que mandam, é os que decidem, Exatamente. São os de lá de cima. Exatamente. E é muito complicado quando nós nos permitimos ter este tipo de sentimento, porque de facto não é o sentimento que a Bíblia nos aconselha. A Bíblia faz um equilíbrio, uma moderação muito grande entre aquilo que é a nossa necessidade de justiça, já nesta terra, mas responsabiliza-nos por ela. A justiça de tratar solidariamente e de estar ao lado das pessoas que sofrem é, antes de mais, minha. Não é da minha igreja, claro, nem é do meu governo, nem é da sociedade. É, em primeiro lugar, minha. E depois, para além disso, há algo que é, de facto, fundamental, para lá dessa justiça, que é pensarmos que os inimigos não são os que mandam. E o livro de Efésios é nisso muito claro. Quem é que Paulo diz que são os nossos inimigos? Quem é o nosso inimigo? São os potestades. Exatamente. São os poderes das trevas. É muito mais do que o ser humano, não é? É muito mais do que o ser humano. Não são as pessoas que decidem, por muito que estejam, por melhor ou pior intencionadas que possam ser. Não são elas, de facto, os inimigos das nossas almas, aqueles que se opõem a Deus. Muitas vezes até o podem fazer inconscientemente. Mas são os potestades, os poderes das trevas que se opõem. E o que é que Paulo faz quando fala, por exemplo, na armadura de Deus em Efésios 6? O que nos manda fazer no versículo 18 é orar. Orar por nós, orar uns pelos outros. No fundo, termos a capacidade de compreender que não passamos, embora Deus nos ame infinitamente, não passamos de uma parcela daquilo que é o conflito cósmico e que as pessoas muitas vezes não fazem as coisas para nos prejudicarem diretamente e que o nosso primeiro papel é orar. Até porque, já agora, só para terminar, este versículo, estes 3 versículos que tu acabaste de ler, 1 Timóteo, diz algo que é o mais importante de toda a oração. É que essas pessoas, portanto, esta oração por essas pessoas, é agradável aos olhos de Deus. Porquê? Porque Deus quer que
Todos os homens se salvam. Todos, sem exceção. Até aqueles por quem mais nos custa orar. É muito interessante essa ideia e nós já iremos falar um bocadinho mais sobre ela. De qualquer forma, deixa-me pegar num aspecto que tu referiste e que eu penso que deveria ser motivo de reflexão para nós. Vivemos numa sociedade e num contexto em que facilmente a nossa vida é muito exposta, ou está muito exposta. É nas redes sociais, é na internet, por tudo aquilo que podemos partilhar. Hoje em dia partilhamos muito facilmente. E muitas vezes, como tu dizias e bem, nós estamos inseridos, digamos, em toda uma proposta de frustração ou ideias de frustração, de revolta, e nós como cristãos vamos na mesma onda. Somos levados a criticar tal e qual como aqueles que supostamente não são cristãos ou não seguem a Deus. E é algo que é humano. E isto só pode ser travado com esta ideia que Paulo apresenta e que tu sabiamente foste buscar para, no fundo, nos levar a esta reflexão. É que eu sou obrigado, entre aspas, no bom sentido da palavra, a orar por aqueles que eu até supostamente não gosto, ou que me estão a fazer algum mal. Jorge, há aqui algo que nós temos que compreender. Eu aqui há pouco tempo falava com uma irmã nossa, uma pessoa por quem tenho um carinho muito forte, que trabalhou uma vida inteira. E como muitos dos nossos irmãos e muitas das pessoas que estão na sociedade hoje, veem as suas reformas ser cortadas, veem os seus impostos subirem, veem a vida a ser cada vez mais difícil, a termos problemas que cada vez é mais difícil de resolver também, e as pessoas sentem-se revoltadas. Eu trabalhei a minha vida inteira para isto, mas há aqui um ponto que nós parece que nos esquecemos, e é normal, porque o sofrimento causa isto, que é uma certa frustração, como tu disseste, que é, há muitas décadas, há mais de uma centena de anos, que nós andamos a anunciar um mundo cada vez mais difícil e sem solução. E que Cristo virá precisamente para resgatar aqueles que lhe são fiéis. E que as dores vão começar cada vez mais... Isto ainda só começou. E é curioso, a irmã White diz no livro de Testemunhos Seletos, no volume 3, eu não vou ler a citação toda, está na revista, quem quiser ver pode lê-la lá. Mas uma frasezinha muito simples que diz assim: não devemos desviar-nos para procedimentos que provoquem polémica ou suscitem oposição nos que não são da nossa fé. Porque o nosso objetivo não é criticá-los pelas suas decisões. É vê-los como candidatos à salvação, dar-lhes a oportunidade de, através de quem nós somos, do nosso testemunho, conhecerem o Deus que queremos representar. E a partir daí Deus fará o seu papel. Aliás, a Sra. White tem muitas passagens que nos levam a esta identificação e, no fundo, a esta realidade. Ela própria diz que Deus tem muitas pessoas, até junto dos governantes, que vão controlando um pouco algumas decisões que, se elas fossem tomadas, trariam proporções extremamente negativas e nefastas à sociedade. O próprio Deus mantém lá algumas forças que vão bloqueando e vão controlando, de alguma maneira, aquilo que... As condições seriam muito piores neste momento se Deus não continuasse a controlar. Nós, de facto, vivemos um tempo de oportunidade. Aquilo que nós estamos a fazer aqui, neste momento, como muitas pessoas a ver-nos em suas casas, é um tempo de oportunidade que estamos a viver. E depois há algo que temos que pensar também. Nós estamos a viver pior no país em que estamos a viver e aqui à nossa volta, mas no mundo inteiro há muitas pessoas que estão a aceder pela primeira vez à internet, que estão a ter a sua primeira televisão, têm rádios ligados em lares onde nunca tiveram rádios ligados. E a palavra está rapidamente a espalhar-se de uma forma que nós nunca imaginamos. E também há um motivo para darmos graças a Deus. Agora, não sabíamos que ia custar, nós sabíamos que ia custar. O que temos que pedir a Deus é que nos dê a capacidade de o compreender. Eu peço desculpa, eu gostava de introduzir aqui um assunto que eu penso que é curioso. Há umas palavras de um irmão nosso que escreveu um livro sobre os pioneiros da Igreja, que é o professor Froome, que escreveu um dia sobre Roger Williams, um dos grandes pioneiros do século XVII nos Estados Unidos, que foi o criador da primeira Igreja Batista nos Estados Unidos. E ele passou coisas inimagináveis. Ele passou 3 semanas na neve, fugido do sítio onde vivia por perseguição religiosa. Dormiu numa casca, portanto, numa casca de árvore oca, para que não o encontrassem. Mas quando chegou a um sítio novo, onde havia índios que eram detentores daquela terra, ao contrário dos colonos americanos, ele fez uma coisa muito curiosa: comprou a terra àqueles índios, em vez de os expulsar ou de os matar. E o nosso irmão Froome diz uma coisa relativamente a Roger Williams que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que as palavras, na vida daquele homem, que se aplica à nossa vida hoje, há 3 coisas essenciais. A primeira é confiança em Deus.
A segunda é a certeza na palavra. E a terceira é a integridade na ação. E eu acho que num momento de crise como este que nós estamos a viver, ter um Deus pessoal em quem nós podemos confiar é um privilégio e uma vantagem tremenda. Única. Saber o que se está a passar, ou seja, certeza na palavra, compreender a escatologia. Saber que isto tem que acontecer, Tem que acontecer para um bem maior. Claro. É outra vantagem única. E a integridade na ação é aquilo que nos permite dar um testemunho no momento em que muitas pessoas estão desnorteadas. Se nós conseguimos manter esta serenidade, nós podemos chegar àquilo que Fromm chama, e eu penso que esta expressão é extraordinária, a santidade da consciência. A santidade da consciência. É aquilo que o cristão, num momento como este, pode viver. Por exemplo, se nós vamos no transporte público, e todos nós utilizamos muito os transportes públicos para irmos para o nosso trabalho, para as nossas atividades. Se nesse transporte público a conversa é o corte salarial, ou o corte nas pensões, ou o corte num outro setor qualquer, o cristão aí muitas vezes também coloca a sua opinião de uma forma negativa, mas o que nós devíamos fazer era, de alguma forma, procurar que aquelas pessoas percebessem que nós estamos a chegar ao fim de um período de pecado que o Senhor Deus quer mesmo terminar. É verdade. Também temos de ter uma palavra para todas as pessoas que, no meio de tudo isto, sofrem. No Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos existe, de facto, um local privilegiado para sentir aquilo que as pessoas estão a passar no seu dia-a-dia. Para além daquilo que todos nós passamos, naquilo que vemos nas nossas famílias, nas nossas casas, daqui e ali temos que fazer ajustamentos à nossa vida. No Departamento chegam pessoas em situações muito complicadas, porque nós temos, para além de tudo aquilo que os outros passam, temos, de facto, um Deus maravilhoso que nos faz um convite semanal a estarmos com Ele de uma forma especial, mas que a sociedade, infelizmente, não compreende. Claro. E há pessoas que têm dificuldade nos seus empregos, muitas vezes nas suas universidades, não podem prosseguir os seus estudos. E cada vez são mais o número de casos, não é? Sim, são cada vez mais, mas, acima de tudo, são casos mais difíceis de tratar. Aqui é que está a verdadeira preocupação. Cada vez parece, por causa da crise, que as pessoas são mais dispensáveis, que é mais fácil dispensar alguém por um motivo como este, porque existe uma fila de pessoas atrás que pode substituir o lugar. Mas isto não estou a dizer por ter falta de esperança numa resolução, de maneira nenhuma. O que estou a querer dizer é que é um momento, de facto, de, como igreja, nós termos a capacidade de orar uns pelos outros, nos ajudarmos uns pelos outros e dizermos às pessoas que também através da forma como resolvem estes seus casos, falando com os seus empregadores, falando com o Estado, estão também a dar testemunho. E nós ainda vivemos, volto a dizer, um tempo de oportunidade em que este testemunho é possível ser dado. Também tenho visto coisas maravilhosas, que tenho, nas igrejas por onde vou, tenho conseguido partilhar com pessoas, desde pessoas que ganham muito pouco, cuja única fonte de rendimento é o trabalho até... semanal. Não o trabalho pouco fixo que têm, digamos assim, mas que mesmo assim são fiéis ao seu sábado. E outros casos em que conseguem arranjar solução para os seus problemas. Outros casos, por exemplo, uma irmã nossa que está a tentar entrar numa ordem profissional, que já terminou a sua formação e está com dificuldades em conseguir fazer o seu teste final, porque é sempre no dia de sábado. E, no entanto, ela, com uma cortesia tremenda e com um cuidado tremendo, tem explicado o que é o sábado, tem pedido para poder fazer no outro dia. Adiou a sua entrada na vida profissional já há meses, mas naquele momento, naquele local, há alguém que está a ouvir falar deste assunto. Claro. E, portanto, não é só a exigência do direito do sábado que está em causa. Claro. É, acima de tudo, compreendermos que as pessoas que estão do outro lado, mandem mais ou mandem menos, são pessoas como nós, que estão em posições, muitas vezes, de tomar decisões difíceis, que são desconhecedores das decisões que têm que tomar, e nós somos um veículo da graça. Claro. Houve uma menina, há milénios atrás, que um dia foi raptada. É muito diferente de não ter um trabalho ao sábado. É uma menina pequenina que foi raptada do sítio onde vivia e levada para casa de um dos generais principais de outro povo. Ninguém mais do que aquela menina teria saudades de casa. Ninguém mais do que aquela menina teria razões para chorar todas as noites. Mas naquela casa ela foi um foco de bênção de Deus. Claro. E nós, no nosso mundo, não estamos raptados, pelo menos no nosso país para já, não estamos perseguidos, que sejamos um foco de bênção também. Eu ainda queria ver contigo uma outra passagem que vem no artigo que tu elaboraste, que tu escreveste,
e que penso que podia ser ainda, durante os próximos minutos, motivo da nossa conversa, podermos ver o que Deus pode estar a dizer ou o que Paulo quis dizer com esta passagem. Ela está em Romanos capítulo 13, versículo 1, em que diz que toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Que comentário é que nós podemos fazer desta passagem de Paulo que nos leva a refletir? E temos mesmo que refletir sobre isto. É muito difícil nós, quando olharmos para a falibilidade, para a imperfeição dos seres humanos, para olharmos para os poderes que governam, muitas vezes ao longo da história, não estou a falar hoje, ao longo da história, poderes tirânicos, nós compreendermos como é que Deus possibilita a sua existência. E nós não temos que fazer aqui a justificação da má governação por causa desse versículo, de maneira nenhuma. Até porque há um que não é de Paulo, mas que está no livro de Atos e dito por João e por Pedro, que diz que quando as leis humanas conflituam com as leis divinas, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, temos que fazer este equilíbrio. Mas mesmo assim, a mim há um pensamento que me agrada imenso, que é, nós vivemos num mundo que é governado por um príncipe do mal. Nós até, é citado também no artigo Apocalipse 16:14, não é? Imaginar que hoje nós estamos a viver no momento mais terrível da história nesse aspecto, em que há demónios que vão aos governos e os incitam a tomar posição contra o povo de Deus, e aí é que entra a passagem da irmã White dizendo que o importante não é nós estarmos preocupados com isso, mas é pensarmos em orar a Deus e a não suscitar a polémica, não é? Mas há um pensamento que me conforta. É que, de facto, o povo de Deus hoje não governa este mundo. Deus governa e está à frente do seu povo na batalha que ele tem que travar pela fidelidade, mas Deus é o Senhor da história. Claro. E a história está muito para além daquilo que é um governo rebelde, momentâneo, na história da Terra. Claro. E esse conforto de saber que o poder soberano está do lado daqueles que lhe são fiéis, é aquilo que nós temos que nos agarrar. Nós temos mesmo que terminar, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas eu ia voltar outra vez a pegar na passagem de Paulo a Timóteo e terminarmos com esta ideia, porque eu acho que este tema foi excelente. Nós oramos, é verdade que nós oramos por nós, oramos pela nossa família, mas temos cometido esta falha tremenda. Eu próprio assumo a minha e provavelmente todos aqueles que estão-nos a ouvir e a escutar neste momento também assumem a deles. Mas o que é certo é que nós temos que colocar mais esta ênfase nas nossas orações, orarmos por aqueles que governam. Porquê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem, ou seja, Deus está preocupado também com os governantes, mesmo se eles não pertencem a uma religião, mesmo se eles não acreditam ainda em Deus, mesmo se eles ainda não ouviram falar que Jesus vai voltar, Deus quer que todos os homens se salvam e depois diz, e venham ao conhecimento da verdade. Nós estamos a ouvir neste momento o nosso Gerson Coelho, que eu sei que tem estado presente todos estes dias aqui. Ele está a tocar um hino que eu gosto muito. É o hino do nosso inário, que é o número 571. Nós temos uma ideia deste hino muito nossa, com uma letra que é nossa, mas existem histórias e existe cultura por trás da himnologia, não é? E este hino foi criado no início do século XX, na Irlanda, finais do século XIX, início do século XX, e basicamente era cantado por mulheres que perdiam os seus filhos, que emigravam num momento de pobreza, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Canadá, para onde se instalaram essas colónias irlandesas, ou então que viam os seus maridos partir para a guerra. E elas cantavam uma música de saudade, de esperança de voltarem a ver aqueles que tinham partido. E é por isso que este hino é tão especial e eu tenho a certeza absoluta que vamos olhar para ele a partir de agora de uma forma muito diferente. E o que eu gostava de dizer, acima de tudo, a todos aqueles que nos estão a ver em casa, aos nossos irmãos, é que tal como nessa altura estas pessoas passavam por estes problemas, o ano 2014 pode não ser um ano fácil. É especial para si, para a sua família, para cada um de nós. E eu gostava de partilhar consigo, para terminar, uma pequenina citação da irmã White, de que gosto muito e que me fala muito sobre este tema das dificuldades. A citação está na carta número 1, de 1883, e a irmã White diz que a fé, a paciência, a clemência, um pensamento voltado para o céu e, acima de tudo, um sábio Pai Celestial são as flores perfeitas que nascem e se desenvolvem
das nuvens, dos imprevistos, do desapontamento e das privações. O que eu desejo para 2014 é que, tal como Paulo disse a Timóteo, possa nunca sentir temor, mas não se esqueça do poder, do amor e da moderação que Deus pode trazer à sua vida. Paulo, foi muito bom ter-te aqui no programa que realizamos na TV Adventista, nesta série de conversas, e sabemos que, como todos os outros departamentais, têm uma nobre missão pela frente neste novo ano que agora começa. E acredito sinceramente que Deus também tem um plano para ti, para o teu departamento, e acredito que não vai ser fácil, mas pela oração e pelo poder de Deus nós vamos conseguir. E um bom ano para ti também. Muito obrigado. Na Bíblia, o Senhor deixou-nos exemplos da importância da oração pela sua intervenção ao longo da história. Para além de todas as outras armas que possamos ter à mão, a oração é fundamental para enfrentar as barreiras que se formam à nossa frente. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É assim que fechamos esta série de conversas sobre o tema Reavivados na Missão. Temos consciência que muito ficou por dizer. Poderíamos continuar a conversar com mais pessoas, pois teríamos ainda muito para refletir. Porém, o tempo agora é de vivermos mais a missão. Acreditarmos que juntos, como Igreja, poderemos vencer as batalhas que encontraremos pelo caminho neste novo ano. Sobretudo porque diariamente aqui na TV Adventista nós podemos descobrir, relembrar e anunciar que é o Espírito de Deus, o grande Consolador, aquele que continuará a guiar a Igreja de Deus neste mundo. Resta-me agradecer a si que diariamente tirou um pouco do seu tempo para estar connosco. Foi bom. Muito bom mesmo tê-lo assim desse lado enquanto conversámos sobre a missão da Igreja. Agradecer igualmente à equipa que trabalhou connosco para que conseguíssemos estar durante 12 dias a trabalhar diariamente e a fazer esta série de programas. Eles fizeram um trabalho extraordinário, sempre com uma dedicação e um empenho muito grande que nos deram a nós a certeza que Deus esteve sempre ao leme desta produção. Um agradecimento muito grande também a todos os convidados que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar connosco e para nos transmitir e transmitir a si aquilo que nós como Igreja temos de fazer neste novo ano. Por fim, um agradecimento muito grande ao nosso bom Deus por nos ter oferecido esta oportunidade e também esta bênção. A Ele toda a glória e louvor.
Que este novo ano possa trazer-lhe um conjunto de bênçãos na sua vida. Organize o seu tempo para louvar a Deus em cada bênção que receber. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor lhe mostre o seu rosto acolhedor e o trate com bondade. Que o Senhor olhe por si e pela sua família e lhe conceda a paz.